Olá, nesta aula nós vamos estudar algumas propriedades da interface do sistema de planilhas do Google Spreadsheets. Então, primeiramente, a gente tem aqui um sistema de menus que é muito parecido com aquele sistema padrão que a gente encontra na maioria dos programas. Então, a gente tem arquivo, editar, configuração de visualização, inserir, formatar, dados, ferramentas, extensões e ajuda. Além disso, a gente tem aqui uma série de ícones que são atalhos para as principais funções que a gente também encontra nesses menus. Quando a gente clica aqui nesses três pontinhos, aparecem ainda outras opções de formatação. Então vamos analisar primeiramente um por um desses menus aqui. Primeiramente, o menu arquivo. Então, a gente tem as opções padrão de criação de nova planilha, a partir de uma planilha em branco ou da galeria de modelos, como a gente viu em uma das aulas anteriores. A gente pode abrir uma planilha, clicando nessa opção, fazer uma importação de uma planilha, por exemplo, feita no Excel, fazer uma cópia da planilha atual. Essa cópia ela é feita no Google Drive. A gente pode fazer o compartilhamento da planilha. A gente pode compartilhar com outras pessoas ou publicar na web. Quando a gente escolhe a opção de compartilhar com outras pessoas, é aberta uma janela de compartilhamento, onde a gente faz configura esse compartilhamento. Se você está gostando deste curso, conheça os nossos outros cursos na área de engenharia na plataforma Udemy. Desta forma, você dá força ao seu currículo, aprende e contribui para o nosso canal. Se você precisar ou quiser do certificado deste curso, ele também está disponível na plataforma para inscrição. Não esqueça de enviar sugestões de conteúdo de novos vídeos nos comentários. Nós podemos renomear a planilha, podemos mover ela de posição dentro do nosso Google Drive. Podemos adicionar um atalho ao nosso Google Drive para essa planilha. Podemos removê-la, movendo ela para a lixeira. Aqui existe um recurso chamado histórico de versões que é muito interessante. A gente pode nomear essa versão atual para guardar ela com um determinado nome. E a gente pode ver o histórico de versões clicando nessa opção. Quando a gente visualiza o histórico de versões, a gente tem aqui nessa coluna todas as versões onde a planilha foi atualizada. Então, por exemplo, a gente teve aqui a criação dela nessa data, ela tinha essa configuração. Depois a gente fez uma modificação no dia 25 de março às 10h10 e uma outra no dia 25 de março às 20h57. Então, esse recurso é muito interessante porque se você fez alguma modificação na sua planilha, você tem como recuperar aquela modificação através desse histórico. Bom, a gente pode tornar disponível offline a planilha, ou a gente pode manter ela apenas disponível online. Aqui a gente vê os detalhes dela, por exemplo, o local onde ela está, quem é o proprietário, as datas de modificação e de criação. E aqui a gente tem configurações da planilha. Por exemplo, essa configuração aqui de localidade é bastante importante, porque aqui está, por exemplo, Estados Unidos. Então, a gente tem aquela configuração de ponto separando o decimal. Mas a gente pode, dependendo do país, mudar essa configuração. Aqui a gente vai deixar ela com essa configuração de pontos. Fuso horário, também aqui alguns detalhes sobre como os cálculos são feitos. Finalmente, a opção de impressão. Então, esse aqui é o conteúdo desse menu de arquivos. Depois a gente tem a opção de editar, o menu editar, onde a gente pode desfazer e refazer operações que a gente fez. A gente pode usar as teclas de atalho Ctrl Z e Ctrl Y, respectivamente, para desfazer e refazer. Podemos recortar, copiar, colar especial, ou seja, a gente pode colar valores, formatação, fórmulas. Tem várias opções aqui. Podemos mover, dependendo de qual elemento a gente está selecionado. Podemos fazer exclusão de valores, de linhas, de colunas. E podemos também fazer as operações de localização e substituição de valores com essa outra opção. Depois o menu Ver, a gente tem a opção de mostrar
diversos aspectos aqui da interface. Essas barras de fórmulas e linhas de grade são com o padrão aqui, né, para a gente mostrar. Então essa barra de fórmulas é essa barra aqui que a gente vai estudar quando a gente estiver vendo as fórmulas. A gente pode congelar determinadas linhas ou colunas, a gente vai ver isso depois quando a gente estiver estudando a formatação. A gente pode agrupar determinadas informações ou desagrupar. A gente pode definir páginas ocultas, podemos fazer operações de zoom na planilha, isso daqui para facilitar a visualização, por exemplo. Vou colocar aqui um zoom máximo, né, de 200. E com isso a gente tem essas operações de visualização, onde a última aqui é a gente visualizar a tela inteira. Podemos fazer inserção de diversos elementos nesse menu inserir. Então a gente pode inserir células, linhas, colunas, inserir páginas completas, inserir gráficos, tabelas dinâmicas, imagens, desenhos, funções, né? A gente tem aqui as funções que a gente vai estudar num momento específico aqui do curso. Podemos inserir links da internet, caixas de seleção, ícone de pessoas, né, para identificar pessoas dentro da planilha, colocar comentários na planilha ou colocar notas na planilha também. Na opção do menu formatar, a gente pode escolher temas para a nossa planilha. Esses temas são temas variados que têm uma configuração já padrão aqui de distribuição de cores e de fontes. Você pode então escolher dentre essas opções ou personalizar o seu próprio tema. A gente tem ainda a questão da formatação de números. A gente vai ver isso ao longo do curso, né? Diversas possibilidades que existem de formatação de números. Podemos fazer configuração de formatação de texto, de alinhamento, tanto horizontal quanto vertical. Ajustes da célula. Por exemplo, é muito comum a gente optar entre esse ajuste aqui, estourar ou ajustar. O que significa isso? Por exemplo, aqui essa célula ela tem um texto longo, então aqui está ajustado de acordo com essa opção aqui, que é estourar o tamanho da célula, mas a gente pode ajustar também. Com isso a gente tem o texto todo que fica cabendo apenas naquela célula, ele não estoura. A gente pode voltar então para o ajuste estourar. Então, de acordo com a sua conveniência, você escolhe quando você está fazendo a sua planilha. A gente pode fazer rotação do texto, podemos alterar o tamanho da fonte, podemos fazer formatação condicional, podemos colocar cores alternadas na planilha e limpar a formatação. Com relação aos dados, a gente vai ver isso daqui numa parte específica do nosso curso, mas a gente tem como, nesse menu aqui, fazer diversas operações de manipulação dos dados que estão na planilha. Por exemplo, é muito comum a gente fazer classificação de dados e a gente fazer filtragem desses dados também. Existem ferramentas de ortografia, preenchimento automático, regras de notificação e de acessibilidade nesse menu ferramentas. Com relação a extensões, a gente pode, na loja de aplicativos da Google, fazer adição de complementos, gerenciar esses complementos, podemos escrever macros, que são também um aspecto desse curso, e podemos também desenvolver aplicações de script e aplicações de planilha. Na parte de ajuda, a gente tem treinamentos diversos, a gente tem diversas informações como termos de serviço, políticas de privacidade, que são importantes que a gente conheça. Como eu falei, aqui nessa barra de ícones, a gente tem atalhos para diversas das funções que são encontradas ao longo dos menus que nós acabamos de percorrer. Dependendo de como você está trabalhando os seus dados, é muito mais prático você usar diretamente esses ícones aqui do que selecionar pelos menus, né? Então eles acabam sendo uma ferramenta de produtividade. Um recurso interessante é essa barra inferior aqui, onde a gente pode escolher entre diversas planilhas que estão no mesmo documento. Para criar uma nova planilha,
basta que a gente clique neste botão aqui mais, ou seja, ele vai criar uma nova página para essa planilha. A gente clica aqui, por exemplo, foi criada a planilha. A gente pode renomear ela aqui, vou chamar ela de teste. E a gente pode rapidamente acessar essas planilhas através deste ícone aqui, que mostra todas as páginas da planilha. Então aqui a gente tem acesso, né, sem a gente precisar percorrer aqui nessa barra inferior. Então isso é muito útil quando a gente tem diversas páginas numa mesma planilha. É isso aí. Até a próxima!